Olha, e na contagem regressiva para a COP30, tem ocorrido diversos eventos preparatórios que sinalizam os humores e também a tendência, né, para a cúpula do clima em Belém. Entre 24 e 29 de junho, tivemos a London Climate Action Week, com mais de 700 eventos presenciais e online que reuniram cientistas, autoridades e lideranças indígenas de todo o mundo para discutir os desafios e também as soluções para frear o aquecimento global. E para antecipar aqui os principais resultados desse encontro, né, de como eles influenciam a COP30, a gente conversa agora com o analista de clima aqui da gente da CNN e meio ambiente aqui da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Que felicidade tê-lo aqui presencialmente comigo para poder comentar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, bom dia, meu querido. Bem-vindo sempre aqui ao Money. Eu agradeço aí a recepção e agora toda semana estarei aqui na sexta-feira de manhã para conversar com vocês sobre clima, meio ambiente, as perspectivas, né, econômicas disso. Olha, a gente tá ficando chique aqui, viu? Tô ficando chique, ninguém vai me segurar mais. Toda sexta-feira, presentão. Mas, Pedro, olhando um pouco aqui para esse evento especificamente, que a gente tem, né, trazendo um dos, né, tantos que tem acontecido como essa medida preparatória, quais são os principais resultados efetivos, né, desses eventos preparatórios, das discussões que ocorrem por lá? O que você pôde ver que aconteceu aí em Londres? Nós tivemos esse evento em Londres, um pouco tempo antes, nós tivemos um evento na Alemanha, em Bonn. Todos esses eventos, eles são eventos, em época de COP, eles são eventos preparatórios para a COP. E a pauta da COP acaba sendo discutida nesses eventos. Então, isso funciona como um pré-teste de como as negociações vão ocorrer durante as 2 semanas da COP. A gente pode ter, às vezes, a impressão de que chega todo mundo na COP, ó, vamos sentar agora, a pauta está aqui, vamos começar a discutir. Não, essa discussão ela começa muito tempo antes. E isso é muito bom no caso do Brasil, porque a chancelaria brasileira ela é muito hábil, ela é muito bem estruturada e ela já começa a perceber quais são os pontos de congruência e quais são os pontos de atrito, aquelas arestas que precisam ser aparadas para que a gente consiga não um acordo, né? São vários acordos efetivos ao final da COP. Então, isso é muito importante porque funciona como um termômetro de como os países, de como as chancelarias dos respectivos países estão tratando determinadas questões. Uhum. Nessa reunião especificamente, houve uma ênfase muito grande para a manutenção do compromisso de redução das emissões dos países, no sentido da gente tentar manter o compromisso de Paris em não superar 1,5 graus o aquecimento médio do planeta. Nos últimos 2 anos, nós superamos essa marca, isso fica muito preocupante, porque aí a gente ficou sinalizado que a gente estava caminhando para 2 graus. E a partir daí o clima começa a ficar muito mais imprevisível, os eventos começam a ficar muito mais intensos. Então, houve realmente uma intenção muito grande, né, por parte do embaixador Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, né, no Brasil, para que esse compromisso ele fosse mantido pelos diversos países. Uhum. E você falou que a gente também acaba tendo um termômetro dos obstáculos, inclusive, né? Nessas discussões, e principalmente nessa questão da manutenção do Acordo de Paris, existe algum obstáculo que já tem sido percebido, Pedro, que a gente já pode se antecipar antes de chegar propriamente dito na COP30? A gente conseguiu já destravar e detectar, né, durante essas discussões? Então, existe uma preocupação com os países apresentarem as chamadas NDCs, que são aqueles compromissos de, olha, quanto eu pretendo reduzir das emissões, né, quanto eu tenho conseguido isso. Já era para isso ter sido apresentado no final do ano passado. Muitos países ainda não apresentaram esses relatórios e a gente espera que isso ocorra até a COP. Veja, 1 ano de delay entre o que era previsto e o que efetivamente deve acontecer. Então, a gente percebe que vários países estão tendo dificuldades em manter esse compromisso, né, de reduzir bastante as emissões para tentar manter o aquecimento em 1,5 graus no máximo. Né? Isso se deve muito a questões energéticas, porque a gente teve, com a guerra da Ucrânia, a gente teve uma interrupção de suprimento de gás para a Europa. E isso, a Europa, um pouco tempo antes da guerra, ela havia considerado, né, havia tomado uma decisão que dentro da Europa foi tida como polêmica, mas houve um consenso de que o gás ele é um combustível de transição energética. Uhum. Então, os projetos que utilizariam gás, eles teriam algum tipo de benefício, seja um financiamento a juros menores, seja prazos mais estendidos,
para facilitar o uso do gás como combustível de transição para fontes renováveis, né? E isso realmente, esse contexto internacional acabou, vamos dizer assim, bagunçando um pouco esses projetos de transição energética. Nós temos, por um lado, a China vem investindo muito, né, em soluções para a transição energética, ao passo que agora os Estados Unidos, né, tá puxando o freio de mão em relação a isso. É uma coisa que eu sempre falo, né? O Brasil, ele é, e é verdade isso, não é ufanismo, o Brasil, ele é o líder mundial em transição energética, seja para geração de energia elétrica, seja para movimentação de frota. Mas é um fato que até mesmo a gente aqui no Brasil não conhece muito bem. A gente tem um programa de biocombustível, que é o programa de etanol, que é amplamente exitoso, porque mais de 75% da nossa frota de automóveis são automóveis flex. Eles podem usar 100% de etanol ou 100% de gasolina, qualquer mistura disso. É o único país no mundo que tem esse porte de frota, né, e essa estrutura de produção, distribuição e comercialização de biocombustível como a gente tem aqui. Na geração de energia elétrica, nós temos fonte hídrica, fonte eólica, solar, biomassa. Então, a gente tem usado cada vez menos ou precisado cada vez menos das termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Então, assim, a gente está avançando muito em transição energética, mas é algo que é pouco conhecido aqui e a gente pode aproveitar e deve aproveitar a COP para divulgar essas soluções, tá? Mostrar não só para o próprio país, mas para o mundo, falar assim, ó, nós temos tecnologia, nós temos políticas públicas, então nós temos condições de exportar conhecimento, exportar tecnologia para outros países. Só para finalizar essa parte, se deixar eu fico falando aqui a manhã toda. Não, eu já tenho aqui uma pergunta para poder te engatar em relação a isso, mas nós temos um projeto muito interessante que já é viável, que é a produção de hidrogênio a partir do etanol. Existe uma planta piloto na Universidade de São Paulo que já está produzindo isso e esse ano nós vamos ter 5 ônibus movidos a hidrogênio circulando dentro da Universidade de São Paulo para transporte, né, de toda a população que lá corre. E a pergunta que eu já venho aqui engatada, quando você falou assim, a gente tem realmente, né, um grande potencial nessa questão, o Brasil de liderar essa questão de transição energética, Pedro, primeiro, então não é realmente só discurso político, quando a gente tem, por exemplo, Lula, como a gente viu ontem, né, ele assumindo novamente a presidência do Mercosul, falando, enfatizando essa questão do Brasil, do Mercosul do bloco, mas o Brasil encabeçando essa questão dessa transição, ou seja, não é, tendo em vista de que então não é só um discurso político, que temos a capacidade para isso, e diante desse cenário, com Donald Trump mudando esse posicionamento dos Estados Unidos nesse processo de transição energética, de que maneira o Brasil consegue aproveitar então essa porta para dizer, olha, se lá nos Estados Unidos você não vai conseguir andar com esse movimento de transição energética, o Brasil aqui tem condições para isso, ou seja, de que maneira a gente pode aproveitar oportunidades com essa mudança de posição dos Estados Unidos, trazendo uma COP30 aqui nesse ano e tendo então essa capacidade, conhecimento, você mais do que nunca tem aqui para todo mundo, para nos dizer que conseguimos então liderar essa transição energética. Quais oportunidades o Brasil pode então aproveitar nesse momento? Então, apesar dessas dificuldades que eu falei assim, da manutenção de 1,5 graus, né, vários países e blocos têm buscado isso. Na semana passada, a União Europeia anunciou um pool de normas mais rígidas para a redução das emissões líquidas, né? 90%, né? Exatamente. Até 2040. Exatamente. E isso, eles vão precisar de tecnologia, eles vão precisar de conhecimento. Não que eles não tenham isso, mas esse intercâmbio vai ser de fundamental importância. O Brasil pode colaborar muito com isso. E aí tem um aspecto muito importante, que é o seguinte, parte dessas emissões, elas poderão ser compensadas com créditos carbono, 3% disso com créditos internacionais. Então, isso abre uma possibilidade muito grande para a gente que acabou de aprovar a lei, né, de crédito carbono e ela está em fase de regulamentação, da gente usar esse arcabouço que a gente está aprovando exatamente para comercializar crédito carbono para a União Europeia, né, para tentar suprir esses 3% que eles vão liberar para créditos internacionais. Então, uma oportunidade a mais de negócio, além da transição energética, o próprio mercado de crédito carbono deve crescer muito com isso aqui no Brasil. Então, temos ótimas oportunidades aí pela frente, né? Pedro, quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Aliás, conto já com isso toda sexta-feira para poder a gente debater um pouco mais, a mais esse ano, COP30 chegando, né? Então, muito obrigada, meu querido. Eu que obrigada agradeço. pela presença. Até semana que vem. Até semana que vem.